Diz assim a palavra do Senhor. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. O que faremos a essa nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, nós a cercaremos com tábuas de cedros. Amém? Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. O que faremos a essa nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Pai, eu te dou graça, eu te louvo, eu te bendigo e eu te engrandeço, Pai. Muito obrigado, meu Pai, pela tua presença. Muito obrigado, meu Pai querido, pelo teu manifestar. Pai, leva cativo agora todo o pensamento, meu Pai amado, para que nada, nem coisa alguma no mundo natural, nem no mundo sobrenatural possa tirar, meu Pai querido, a produtividade da tua palavra que será lançada sobre os corações. E que essa palavra encontre o endereço certo, ache guarida, ache morada, e no momento em que houver necessidade, que ela floresça dentro de nós, Pai, para que assim, meu Pai querido, florescendo, nós possamos ter sucesso, tanto espiritual como secular. Querido Espírito Santo, continue conosco, é o que todos nós te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus, e os que concordam comigo dizem amém. Queridos, o texto que eu li, pode tomar teu assento, muito obrigado ao nosso pastor presidente, pastor Isaías, obrigado meu pastor, Deus abençoe. O texto que eu li é um texto muito interessante, porque se você ler ele pelo menos 10 vezes, você vai imaginar ou você vai pensar que Salomão cultuava nos dias em que nós estamos cultuando. Se você ler esse texto profundamente, parar nele, nesses 2 versículos e meditar sobre eles, a impressão que você vai chegar é que Salomão, ele faz parte de alguma das nossas igrejas da atualidade. Porque quando ele fala, quando ele escreve essa passagem, a Bíblia Sagrada me dá o direito de eu utilizar-me deste livro de pelo menos 3 formas. A primeira forma que eu posso utilizar é de uma maneira literal, de um amor de um homem para uma mulher ou de uma mulher para com um homem. É uma carta de amor, a carta de Cantares de Salomão. A segunda maneira é um sentido figurativo, é a maneira em que nós podemos pregar que é Deus externando o seu amor por Israel. É Deus declarando tudo aquilo que ele sente pela nação de Israel. Eu posso pregar em cima dessa carta de uma forma figurada. Mas eu também posso usar essa carta de uma forma parabólica, como uma parábola. E é dessa maneira que eu quero me utilizar aqui nessa noite. Porque quando Salomão escreve, quando ele fala para a sunamita, quando ele diz, nós temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios, e o que faremos no dia em que alguém vier e pedir essa irmã em casamento? O que nós iremos fazer quando chegar o noivo e pedi-la em casamento, se ela ainda é muito pequena? Quando Salomão fala isso, meus queridos irmãos, ele tipifica a figura de Deus. Sunamita, ela tipifica a figura de Israel, e a irmã pequena literalmente tipifica a igreja que nós estamos vivendo atualmente. Então Deus está conversando com Israel, dizendo, o que faremos a nossa igreja quando o noivo vier? Quando o noivo vier a buscá-la? Porque ela ainda é pequena e ela ainda não tem seios. Quando o noivo chegar e a pedir em casamento, qual a atitude, o que nós vamos fazer? É como que se Deus estivesse fazendo um apelo, é como que se Deus estivesse extremamente preocupado pela igreja ou pela irmã pequena ainda não estar formada, ainda não estar pronta. E o Espírito Santo, queridos irmãos, que é o Espírito de revelação, nos faz entender e compreender que quando a gente fala de uma menina, de uma criança, de uma adolescente, a Bíblia está dizendo assim, esta irmã pequena ainda não tem seios. Ela está dizendo que é uma menina, não é uma mulher ainda, é uma pessoa que ainda não se formou.
E aí eu aprendo algumas características de uma menina, de uma adolescente, que nós iremos aplicar aqui na igreja para esta noite que nós estamos na presença de Deus. Quando Salomão, na figura de Deus, ou Deus na figura de Salomão, diz assim, temos uma irmã pequena que ainda não tem seios, ele está falando, queridos irmãos, das características da igreja atual em que nós estamos vivendo. A primeira coisa, quando eu olho para uma menina que não tem seios, que ainda não é uma mulher, eu descubro que ela é uma criança, que ela ainda é imatura, que ela ainda tem imaturidade, ela não está pronta, ela não está preparada, queridos irmãos, para um relacionamento, porque ela ainda não foi formada. Então, uma criança, uma adolescente, ela não foi preparada para se casar. Ela ainda está se preparando para quando chegar na sua juventude, aí sim, queridos, ela possa se relacionar com o seu noivo, se casar e ter uma vida abençoada. A primeira verdade que eu aprendo dessa irmã pequena, que ainda não tem seios, que ainda não está formada, é que ela é uma criança e que ela é imatura. O que é imaturidade, queridos irmãos? Uma das suas definições é que é atitudes de criança, é infantilidade, são meninices que a gente acaba praticando nessa fase. É uma fase de brincadeiras, é uma fase onde nós dependemos exclusivamente dos pais, é uma fase onde nós não estamos prontos para enfrentar alguma coisa grande, é uma fase que nós somos protegidos pelos nossos pais, e aqui Deus, usando Salomão, está dizendo que essa menina pequena, que ainda não tem seios, o noivo está vindo para buscá-la. Deus está falando literalmente do arrebatamento da igreja, no momento em que a igreja, queridos irmãos, seria arrebatada. Salomão está tendo uma visão há muitos anos atrás do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo. Eu não sei você, mas eu ando muito preocupado, porque eu sei que nós estamos no ano 70 da nação de Israel. Eu sei que este ano não é um ano comum, não é um ano que as coisas vão acontecer normalmente. Esse ano é um ano profético, algo sobrenatural acontecerá no nosso meio. Não quero afirmar que vai ser o arrebatamento, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas quem é leitor da Bíblia, quem lê a Bíblia, quem pesquisa os atos proféticos de Deus, sabe que esse ano vai trazer, pastor Isaías, alguma coisa para a terra. O ano 70 do surgimento, do renascimento da nação de Israel. A Bíblia diz que uma geração dura 70, chegando a 80 anos, passando disso é enfado e canseira. Então eu não sei qual é a sua preocupação, mas a minha preocupação é que ainda hoje pode ser que este culto não termine e a igreja do Senhor seja arrebatada. E a minha pergunta nesta noite para você que está me ouvindo: você tem maturidade suficiente para poder subir aos céus e estar com Deus? Ou ainda você está vivendo essa fase em que Salomão está dizendo que a menina é pequena e ainda não tem seios? Imaturidade é quando a gente não leva as coisas a sério, é quando a gente brinca muito, é quando a gente não valoriza aquilo que deveria valorizar. Uma criança, queridos irmãos, ela não tem um senso de valorização. Pode ver que o pai o tempo todo tem que ficar advertindo, tem que ficar chamando atenção, tem que ficar pedindo para ela: não faça isso, não mexa nisso, não toque naquele outro, não faça esse tipo de coisa, porque isso vai te prejudicar. Deus está fazendo um apelo através de Salomão, há muitos anos atrás. O noivo está chegando, a menina é pequena, ela ainda não tem seios. O que faremos se o arrebatamento da igreja acontecesse hoje? Imaturidade, queridos irmãos, é quando a gente procura sempre. Já notou uma criança, por exemplo, ela faz de tudo para ser o centro das atenções. Ela quer sempre chamar a atenção do papai e da mamãe, ela quer sempre chamar a atenção dos amiguinhos, quer sempre chamar a atenção daqueles que estão ao seu redor.
E eu me preocupo porque às vezes a gente vê no seio da igreja pessoas que estão literalmente desanimadas porque dizem: eu não sou cuidada, ninguém liga para mim, ninguém tem atenção para mim, do jeito que eu entro, eu saio, eu venho, ninguém sabe que eu existo. Queridos, eu quero te dar uma palavra de Deus nessa noite, pelo Espírito Santo. Ninguém precisa te ver dentro dessa casa, ninguém precisa olhar para você dessa casa. Se Deus estiver olhando para você, fique tranquilo, que já é o suficiente para que você seja abençoado. Nós vemos pessoas entrando e saindo da igreja por imaturidade, saem porque ninguém cumprimentou. Eu não vou ficar nessa igreja porque ninguém me cumprimentou. Sai da igreja porque não conseguiu pagar uma dívida. Eu achei que Deus ia me abençoar, mas Deus não me abençoou. Sai da igreja porque ficou doente e não recebeu a cura do jeito que Deus queria. Diz: Deus não está comigo, Deus me abandonou. Em nome de Jesus, receba maturidade espiritual. Deus está com você na alegria, mas Ele também está na tristeza. Deus está com você na bonança, mas Ele também está no momento de dificuldade. A Bíblia diz que Deus não pode abandonar aquilo que Ele criou. Então precisamos nesta última hora receber maturidade do céu para poder estar preparado para o arrebatamento. Eu estou com medo, irmãos. Eu disse para Deus essa semana em oração, falei: por que a nossa igreja não tem 15 mil crentes? Por que não tem 15 mil crentes, Laudir? O Espírito Santo falou no meu coração: porque são imaturos. O que eles querem eu não darei. Deus jamais vai dar o que a gente quer, irmãos, porque senão a gente vira filhos mimados. E o dia que Ele dizer não, a gente vai abandonar Ele. A questão nossa, querido, não é circunstâncias que nos rodeiam aqui. A questão nossa é a preparação para vivermos uma eternidade com Ele. Falta maturidade para a igreja atual. Falta entendimento que o nosso Deus é pai e não é padrasto. Falta compreensão, queridos irmãos, que ainda que as dificuldades sejam extremas, elas terão um ponto final, porque tem um pai cuidando de nós. Eu vi uma mensagem do nosso pastor que ele disse em Isaías 46, ele disse: pode a mãe se esquecer do filho que amamenta, essa ainda um dia pode se esquecer dele, mas eu, o Senhor, todavia, jamais poderei esquecer de vós, porque o vosso nome está escrito na palma das minhas mãos. Não dá para desviar, sair da igreja por coisas insignificantes. É tempo de maturidade. Ainda que as dificuldades invadam os nossos caminhos, nós estaremos firmes, confiantes, porque muito breve a trombeta vai tocar e nós estaremos para sempre na eternidade. Primeira característica de uma criança que não tem seios, de uma menina pequena, é a imaturidade. A segunda característica, queridos irmãos, é que essa menina que ainda não tem seios, ela não atrai, ela não tem atração, porque ela é uma criança. Ninguém fica atraído por uma adolescente, queridos, que ainda não está formada. O homem, ele é guiado pela visão. Mas a gente, querido, jamais vai ser atraído por uma criança que ainda não está formada. Mas depois que ela vira mulher, que ela se transforma, aí ela tem o poder de atração. Ela traz até ela, queridos irmãos, aquele noivo, aquela pessoa desejada. Ela consegue atrair a pessoa pela qual ela tem o desejo de se casar um dia. Aí eu aprendo que o segundo ponto dessa menina que ainda não tem seios é que ela não tem atração. O que significa isso, queridos irmãos? Estamos atraindo poucos pecadores para a igreja. Estamos atraindo muito pouquinho, pastor. A gente quase não vê. É uma meia dúzia que a gente consegue trazer, queridos irmãos. Por quê? Porque infelizmente algumas atitudes praticadas se assemelham com o sistema iníquo que tem lá fora. E aí eu ouvi alguém dizer uma vez, e disse com muita sabedoria: ninguém seguirá alguém que é semelhante a ele, ninguém seguirá alguém que tem as mesmas práticas do que ele. A igreja tem que ser atrativa. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu me lembro, queridos irmãos, há muito tempo atrás, eu me lembro que as pessoas, quando
quando estavam num profundo abismo, elas diziam: é na igreja que nós vamos encontrar a solução, é na igreja que nós vamos receber a providência de Deus. A igreja precisa voltar a atrair as pessoas. Nós não temos que chegar lá fora e contar as mazelas, contar as lutas, contar as provas. Nós temos que dizer que temos um Deus que nos salvou, livrou nós da força do pecado, arrancou nós da perdição, colocou nós no lugar alto. A gente roubava, a gente bebia, a gente se prostituía, a gente se drogava, mas no dia que encontramos Jesus, Ele nos deu um banho da sua graça e nos colocou em lugares elevados. Se nós não atrairmos o pecador, ele não vai entrar aqui dentro. E a proposta não precisa ser aquela proposta, eu sempre digo, eu gosto de falar, tem uma proposta que nós diz: vai na nossa igreja que você vai ser abençoado. Não, o pecador precisa ouvir: vai na nossa igreja que você vai ser salvo. Salvo do quê? Da perdição eterna. Assim como o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Alguém diz assim: mas por que Deus preparou um inferno para o ser humano? Eu não achei isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para o diabo e seus. Os homens estão indo de graça. Estão indo porque querem. O inferno nunca foi criado para ser humano. Deus não criou para ser humano, criou para o diabo e para os seus anjos. Mas aqueles que desobedecem, aqueles que não o conhecem, acabam indo de graça. A igreja precisa voltar a atrair de novo. Você é uma atração para o pecador? O pecador vê o Cristo que você carrega no seu peito? O pecador pode confiar em você? O pecador pode chegar em você e dizer assim: eu vejo em você a solução para a minha vida espiritual? Estamos atraindo ou estamos expelindo? A moça era nova, a moça era uma criança. Deus estava dizendo: ela não tinha seios, ela não tinha atração. Precisamos urgentemente, queridos irmãos, novamente voltar a atrair a atenção dos pecadores para um plano de salvação tão fantástico como os que nós recebemos. Não dá para ficar, irmãos, com o nome escrito no livro da vida e descansar. Não dá, precisamos trazer mais gente, precisamos tocar o coração do perdido. O perdido precisa ver o Cristo que nós servimos, o perdido precisa chegar até nós e perguntar para nós: que Deus é esse que você serve? Porque eu também quero segui-lo. Salomão estava dizendo assim: o que faremos quando o noivo voltar? Porque a menina é pequena, não tem seios, não está atraindo mais o povo. Não está atraindo, não está trazendo mais o povo. Não está causando mais um impacto, queridos irmãos, do povo olhar e dizer assim: é ali que eu quero estar. Porque muitas vezes o que deveríamos falar a gente não fala, e o que não deveríamos falar a gente fala. Eu sempre digo que às vezes nós temos muitas famílias que estão vivendo um tempo de frustração. Por quê? Porque no lugar da bênção, porque a mesa, ela gera milagres. A mesa da nossa casa é um lugar de milagres. No lugar da gente contar as bênçãos, a gente conta os malefícios. E aí tem 3 menininhos olhando, com o ouvidinho preparado ali, e a gente, em vez de falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que a manifestação de Deus foi extraordinária no nosso meio, a gente pega um detalhezinho que talvez é tão insignificante, mas a gente leva para a mesa da nossa casa. E às vezes a gente se reúne em 2 ou 3, e tem um monte de amigo, de parente, que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com Cristo, e a gente, o assunto nosso, em vez da gente falar do Jesus que leva para o céu, em vez da gente falar da bênção proporcionada pelo Espírito Santo, nós entramos em assuntos que aquelas pessoas ouvem e dizem assim: se for para mim ser crente desse jeito, prefiro ir para o inferno direto. Está faltando atração, irmãos. Está faltando. Não estamos apresentando o Cristo vivo que temos dentro do nosso coração. Paulo disse que somos uma carta lida, e quando essa carta é lida, o pecador vem até nós. Quando essa carta é exposta da maneira correta, o pecador não suporta e ele vem até a gente. Precisamos, nesse último tempo, nos preparar, queridos irmãos, para atrair o pecador para dentro dessa casa. Esse é o alvo. Não é trabalhar aqui dentro, o alvo é trabalhar para fora.
O alvo é ter dificuldade de colocar o povo dentro do templo, irmão. O alvo é ter dificuldade de colocar as pessoas dentro do ambiente onde vivemos. O alvo é ganhar pessoas, não viver uma comunidade fechada. Deus, através de Salomão, olha e diz assim: a menina é novinha. O que nós vamos fazer? O arrebatamento está chegando. E agora, irmão João? E a menina é novinha e não tem seio, não está atraindo quem precisava atrair. Não está trazendo aqueles que precisava, porque quando olham para ela, vê uma adolescente, uma criança, vê uma imaturidade excessiva e daí não atrai aquelas pessoas que deveriam ser atraídas. E terceiro e último ponto para nós terminar, que quando Salomão fala, quando ele profetiza que a menina é novinha e não tem seio, descubro que quem não tem seios, querido irmão, ele não amamenta. Não tem como amamentar. O irmão Pedro hoje trouxe um ensino maravilhoso. Não tem como amamentar quem não tem seios. Como é que uma criança vai ser amamentada se a mulher não tiver seios para poder amamentá-la? O Espírito Santo, queridos irmãos, trouxe ao meu coração dizendo, queridos irmãos, que muitas vezes o que está faltando para nós é alimento. Todos nós dizemos que a palavra é a prioridade. Todos nós dizemos que a palavra transforma. Todos nós dizemos que a palavra é a solução. Mas nem todos nós temos desejo pela palavra. Nem todos nós. Eu preguei sexta-feira num congresso e sábado em outro. E eu disse que tem uns movimentos, irmão, que estão se manifestando de uma forma tão violenta no nosso meio. E que a única coisa que não tem é palavra e está indo multidão para o meio desses movimentos. Não consigo entender. Eu falei sobre surdez espiritual. Quando não tem seios, querido, não tem alimento. A igreja tem que ter alimento para o pecador. A igreja tem que ter alimento para o seu povo, irmão. Falta conhecimento da palavra. Falta empenho, dedicação para poder buscar mais a palavra. Falta oração para essa palavra sair com poder, sair ungida para pegar o coração do perdido e trazer ele para dentro da casa do Senhor. Falta, queridos irmãos, a palavra pura e genuína conforme a vontade do Senhor. Olha o que Deus estava dizendo há tantos anos atrás. O que faremos no dia do arrebatamento? O que faremos na época da volta, quando o noivo vier buscar a igreja? Porque a menina é imatura, a menina não está atraindo e a menina está faltando palavra, irmãos. Se dedicamos a tanta coisa, corremos atrás de tanta coisa, se empenhamos em tanta coisa, lutamos por tanta coisa e o principal se torna supérfluo. O principal, ele perde, queridos irmãos, a sua prioridade. Ela não tinha seio, ela não alimentava. E eu tenho medo nesses últimos dias, irmãos, porque eu vejo pessoas, muitos, eu vejo cultos de ensinos, definhando literalmente. Eu dou glória a Deus, porque aqui a gente está vendo um crescimento e eu fico feliz, mas eu vejo lugares que a gente fica apavorado, porque as pessoas querem escolher o alimento que elas querem comer. E eu quero dizer para você, irmãos, que em cima desse púlpito, toda palavra que for pregada, ainda que não venha de encontro à tua necessidade, Deus não vai errar o alvo e nem o tiro, alguém vai ser alcançado. Porque a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazio. Falta alimento nesses últimos dias, irmão. Tem muita coisa estragada no nosso meio. E eu termino, irmão, no versículo 10, porque ele fala ali no versículo de número 10, quando ela for pedida em casamento, o que ele diz? Eu sou um muro. E no versículo de número 9, se ela for um muro, olha que interessante o que a palavra diz. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, nós a cercaremos com tábua de cedro. Deus faz uma promessa para a igreja, irmãos. Há muita imaturidade no nosso meio. Há gente querendo resolver um problema que só Deus resolve, pastor. O que tem de advogados no nosso meio, advogado no sentido de advogar causas espirituais, querendo tomar o lugar de Deus, achando que Deus é fraco, imaturos, achando que Deus está dormindo, que Deus não resolve os problemas dele, que precisa deles para resolver.
O que temos, queridos irmãos, de pessoas que não estão atraindo mais o pecador, porque a sua vida não condiz com o Deus que eles servem. E o que temos de pessoas, de lugares que o alimento já não é mais servido da forma que deveria servir. Mas a Bíblia diz que quando ela for pedida em casamento, Deus levantaria um muro. E o muro, queridos irmãos, ele é capaz de suportar grandes guerras. Naquela época, quando se erguia um muro, esses muros eram muito altos para poder vencer os inimigos que vinham para tentar invadir aquele lugar. Deus tem cercado a igreja, queridos irmãos, com um muro. Os seus escolhidos, irmãos, eles não arredam o pé. Aqueles que foram separados, independente das circunstâncias que lhe rodeiam, eles não arredam os pés, irmãos, porque quando Deus levanta esse muro é para vencer as grandes guerras, os grandes desafios. Há uma fase na vida do cristão, queridos irmãos, que ele não se importa mais com o que tem ou o que deixou de ter. Ele se importa com o céu, com as coisas que estão preparadas para ele. E Deus termina dizendo que existe uma porta, queridos irmãos, que eu coloquei, que é aberta para um novo relacionamento espiritual entre a igreja e Deus. Se coloque em pé, que eu quero terminar. A menina é pequena e ainda não tem seios. O que faremos se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar hoje, o que faremos? Vamos subir, pastor? Amém. Mas a profecia diz que falta maturidade, que falta atração e que falta alimento. E nós precisamos suprir essas necessidades para que Deus levante um muro ao nosso redor, para que Deus abra uma porta de um relacionamento novo. Eu quero orar por você nessa noite. E quero que você cumpra aquilo que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Que você viva cada dia como se fosse o último. Porque nós não sabemos se o arrebatamento vai acontecer daqui 2 minutos ou se vai acontecer daqui 10 anos. Mas ele vai acontecer. Isso é um fato. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Nós precisamos estar prontos. Antes de eu orar, eu queria saber se nós temos alguém nessa noite que ainda não confessou a Jesus como Salvador, que ainda não está com o noivo e que sabe que a qualquer momento ele pode voltar e você quer fazer uma aliança com ele para você não ficar, para você não perder essa bênção da salvação eterna. Ter carro é bom, ter casa é bom, ter dinheiro é bom, ter saúde é bom, ter bens é bom, ter alegria é bom, mas melhor é ter o nome escrito no livro da vida. É o quê? Temos alguém nessa noite que deseja confessar Jesus como Salvador? Eu queria orar por você. Alguém que está parado na caminhada, queridos irmãos, e que deseja voltar? Eu queria orar por você aqui nessa noite. Temos alguém? Não se demore, eu preciso orar por outro. Cadê a primeira pessoa, queridos irmãos, que não deseja ficar neste lugar? E a única porta é Jesus Cristo. O único caminho é Jesus Cristo. Não existe outro. Só Jesus é a solução. Só Jesus pode salvar. Jesus Cristo mudou meu viver. Quer tomar essa decisão nessa noite, como eu tomei no dia 13 de agosto de 97? A oportunidade é essa.